E aí galera que assiste outro canal, Professor Eliana Emerson de volta. Bom dia, oitavo ano, fechando o nosso dia, quarta aula, aula de matemática começando. Depois de mais uma enchente. Gente, deixa eu falar com vocês, eu moro aqui na rua da escola, moro pertinho do portal. E moro no primeiro andar, né? É o térreo, eu moro no primeiro andar. Ano passado, a água chegou a 2 dedos de entrar na minha casa. Ela subiu aqui na rua 3,80 metros. Então assim, foi muito pertinho. E eu fiquei dentro de casa e quando a água subiu, que ela encostou na estrutura da minha casa, né, por baixo aqui, porque ela tampou o primeiro andar inteirinho, né, a parte de baixo aqui toda. Quando ela encostou, eu comecei a carregar as coisas lá pro terraço, pensando que iria entrar dentro da minha casa e tava um desespero, porque estava eu, minha esposa, minha filha, meu filho tinha acabado de completar 1 ano, estava meu pai, minha mãe e minha irmã. Então assim, minha casa estava cheia. Graças a Deus que a gente tinha água potável, a gente tinha alimento. Como meu filho fez aniversário dia 24 de janeiro, ano passado, esse ano também, lógico, mas ano passado, dia 24 de janeiro, foi o dia da enchente. Então, no dia do aniversário dele, a gente tinha comprado cachorro-quente, algumas coisas, e aqui em casa tinha muita comida. Isso deixou a gente, assim, mais tranquilo, mas quando a água subiu e a gente olhava pela janela daqui na frente de casa e a gente via só água, a gente chegava nos fundos, olhava pela janela, só tinha água, dava um desespero, porque não tem como sair. E se alguém passar mal e qualquer outra coisa que acontecer, não tem como sair, não tem lugar para ir. Eu tentei, quando a água estava mais ou menos assim, ó, próximo ao meu pescoço, meu carro estava, a enchente estava chegando nele, já estava na metade da roda, e ia subir mais, ia chegar no meu carro, e eu tentei lá tirar o carro do lugar, e eu não consegui, a correnteza estava muito forte. Então assim, eu tentava andar no rio, o rio me carregava, eu pensei, poxa, eu vou lá tirar o carro e eu não vou voltar mais, ou essa correnteza vai me levar, eu não vou conseguir me segurar em lugar nenhum. E eu fiquei com medo, acabei não indo. Minha mãe estava lá, não vai, minha esposa também, não vai, você vai morrer, não vai. Acabei não indo. Graças a Deus pela vida do meu vizinho aqui da frente, que eu consegui jogar a chave para ele, ele subiu pelo barranco, tirou meu carro. Então assim, as pessoas ajudaram e acabou dando tudo certo no final, mas a gente passou muito aperto. Esse ano, quando a água começou a subir, eu falei com minha esposa, olha, a gente não vai passar por isso de novo. Se a água chegar na nossa calçada, eu te levo para casa da sua mãe, lá em Caiana. Foi assim, a água chegou na nossa calçada, ela saiu, levei ela para casa da mãe dela, voltei para casa, falei, vou ficar aqui, se precisar eu subo as coisas. Aí a gente recebeu mensagens de Caparaó, de amigos nossos, falando que lá estava com muita previsão de chuva e a água já estava tão alta quanto do ano passado. Eu pensei assim, poxa, lá já está tão alto quanto o ano passado, vai subir mais, vai entrar na minha casa com certeza. Aí eu cheguei aqui dentro de casa e falei, o que eu vou carregar, o que eu vou levantar, ou para onde eu vou levar tudo isso? Eu estava sozinho, os vizinhos aqui já estavam carregando as coisas aqui embaixo, a rua estava cheia de caminhão de mudança. A Flavinha, que tem o depósito ali, estava carregando, tirando as coisas dela. Os 2 vizinhos da frente tirando os móveis. Aqui embaixo, os 2 vizinhos de baixo tirando as coisas. Caminhão de mudança aqui nas 2 casas. Então assim, tava uma loucura a minha rua. E eu, sozinho aqui em cima, sabe o que eu fiz? Nada. Eu falei assim, olha, eu não vou conseguir carregar nada. Se a água subir, a gente vai perder tudo, porque eu não tenho como carregar todos esses móveis aqui. Peguei minha mochilinha e fui embora, saí com mais ou menos a água no joelho. E fui embora, deixei a casa do jeito que estava. Graças a Deus, faltou 1 metro, ela ficou 1,5 metro mais baixo aqui em casa, né? De onde veio do ano passado para esse ano. Deu tudo certo, mas eu acredito que muitos de vocês estão passando por dificuldades e teve água dentro de casa, e eu espero que tenha dado tudo certo, que tenham conseguido tirar as coisas do lugar e resolvido tudo, sabe? Quem tem as lojas, a galera do comércio aí também está passando por dificuldade, então precisando do professor, estou aqui à disposição, manda uma mensagem, manda uma ajuda, beleza? Fala assim, professor, estou precisando disso aqui, ó, disso, tá? Estou à disposição para ajudar vocês, conte comigo sempre, beleza? Olha só, tem atividade para fazer, tem atividade para vocês enviarem. Então assim, se já enviou, tá de boa, fica tranquilo. Se não enviou, se não conseguiu fazer, final de semana eu também não fiz nada de escola, final de semana. Sexta-feira eu tinha aula à noite, eu não consegui dar aula à noite, eu tava aqui mexendo com as coisas, parti, liguei lá para Carangola, que eu dou aula em Carangola, falei, olha, não tem como dar aula hoje, aqui já tá cheio d'água, eu tô largando meu equipamento para trás, não tem como carregar tudo. Beleza, então eu entendo isso de vocês, tá? Manda a hora que puder, eu vou corrigir agora as atividades que eu passei, você manda depois. Olha, depois desse papo gigante aqui, dessa abertura gigante, vamos para a correção das atividades. Página 20, atividade número 22. O que tinha que ser feito na atividade número 22? Você deveria transformar as porcentagens em forma fracionária e também em forma decimal. Como eu disse para vocês,
essa matéria é muito, muito importante. A gente vai trabalhar muito com matemática financeira. Então é muito importante que você entenda e compreenda essa atividade. Se ainda ficar na dúvida depois da correção, manda uma mensagem e fala: professor, eu não entendi, eu não sei fazer, beleza? Manda no privado. Eu faço uma revisão com vocês. Tem que aprender essa matéria que ela vai cair nos próximos dias com muita, assim, quantidade, beleza? Letra A, 18%. Letra B, 8%. Letra C, 49%. 1,5%. 132% e 12,3%. Essas são as nossas atividades bonitas aí que a gente precisa transformar. Então vamos na letra A, 18 sobre 100. Vou transformar tudo em fração primeiro, tá? Ó, 8 sobre 100, 49 sobre 100, 1,5 sobre 100, 132 sobre 100 e 12,3 sobre 100. É só isso, não precisa mudar nada, é só colocar sobre 100, ok? Dá para simplificar? Dá para simplificar. A atividade pediu isso? Não pediu, tudo bem? Caso você queira simplificar, pode fazer. Transformando em decimal agora. 0,18. 2 zeros. Sempre vão ter duas casas a mais depois da vírgula. O 18 não tem nada depois da vírgula, então fica 18. O 8 está sozinho, então fica 0,08. Duas casas depois da vírgula. 49, 0,49. 1,5 já tem um número 5, tá vendo? Olha, já tem. Então agora vão ficar 3, porque já tem uma e eu tenho que colocar mais duas, 3 casas, 0,015. Olha lá, cuidado com isso, tá? O 5 já está depois da vírgula. Por causa dos 2 zeros, eu tenho que aumentar mais duas. Então 1 mais 2, 3 casas. Tá? É um detalhezinho, é facinho de entender. 132, 1,32. 12,3 já tem uma casa, eu vou aumentar mais duas, então vai ficar 0,123. E aqui eu terminei de fazer a atividade número 22. Atividade número 24. Tá copiando? Volta da pausa, beleza? Uma administradora de cartões está oferecendo uma promoção para seus clientes. A pessoa que não puder pagar a fatura total do mês de março poderá pagar apenas 50% do valor e o restante deverá ser pago no mês seguinte com juros de 6,5%. A fatura atual de Pedro é de R$ 7.800, então eu já vou anotar. R$ 7.800. E ele não tem dinheiro suficiente para pagar o total da fatura em março. Considere que Pedro aceitou a proposta e a operadora de cartões. A proposta da sua operadora de cartões. Determine o valor que será pago por ele no mês de abril, ou seja, ele vai pagar 50% de entrada e 50% com juros de 6,5%. Então vamos dividir por 2, é o primeiro momento. Metade de 7.800. Dica, qual que é a metade de 7? 3.500, beleza? Então você faz de cabeça assim, poxa, metade de 7.000 dá 3.500. 3.500. E a metade de 800? A metade de 800 é R$400, então dá 3.900, beleza? Aí você consegue fazer o cálculo de cabeça. Então Pedro vai pagar duas parcelas, a entrada 3.900 e a segunda parcela de 3.900, só que essa segunda parcela aqui, ela vai ter um acréscimo de 6,5%. E como que eu faço um acréscimo de 6,5% em uma fatura? Pessoal, tem várias maneiras de fazer, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês a maneira assim que eu acho a mais fácil. A gente vai pegar o valor 3.900 e nós vamos multiplicar ou pela forma fracionária, ou nós vamos multiplicar pela forma decimal. Olha lá. Eu prefiro a forma decimal, tudo bem? Prefiro assim, acho que fica muito mais fácil. Agora eu vou dar uma outra dica para quem gosta de fazer na forma fracionária. O 6,5% aqui, ó, sobre 100. Aqui vai a primeira dica. Olha só, observe que aqui tem 2 zeros em cima e aqui tem 2 zeros embaixo, tá vendo? A gente pode anular esses 2 zeros, eu posso simplificar. Então você vem aqui, ó, corta esses 2 zeros aqui e esses 2 aqui. 6,5 dividido por 1 é 6,5. Aqui em cima sobrou 39 e o 6,5. Olha como o cálculo ficou mais fácil. 39 vezes 6. Aí, você que é uma pessoa inteligente, sabe que 39 é muito próximo de 40. Aí você fala, quanto que é 4 vezes 6? 4 vezes 6 dá 24. Então o meu resultado aqui vai dar mais ou menos os R$240.
mais ou menos. Por que eu tô te mostrando isso de cabeça? Para você não errar, não colocar um resultado absurdo, R$ 2.400 ou R$ 2.040. Não, a gente faz um cálculo aproximado de cabeça para que o nosso resultado fale assim, poxa, o resultado está certo, eu fiz aqui na calculadora e eu sei que isso está certo, porque eu olho para o cálculo lá e eu sei fazer ele aproximadamente de cabeça. Então eu vou usar a calculadora e vou fazer 39 vezes 6,5. E o resultado dá exatamente 253,50. Lembra que eu falei que ia ficar próximo de 140? R$250 não é próximo de 240? Sim, então eu sei que o meu resultado está certo. Então aqui a gente vai somar com 253,50. Ou seja, a entrada da fatura, a metade, e aqui o quanto ele vai pagar com os juros da operadora de cartão. 9 mais 2, 11, vai 1, 4.153. Pessoal, essa atividade, apesar do conceito estar corretíssimo, o valor dos juros está diferente, tá? O cartão cobra muito mais do que isso. Não se deixe enganar. A gente vai ter aulas para falar sobre cartões de crédito e eu vou explicar isso para vocês com mais carinho, tá? A gente vai trabalhar com juros compostos e vocês vão entender como é que funciona essas faturas aí para não cair nesse crédito rotativo do cartão e vira uma bola de neve. A dívida cresce muito, muito, muito. Beleza? Para a gente finalizar, atividade número 25. Hoje eu estou falando muito, né? A imagem representa o quarto de Lívia, que tem 3,2 metros de largura. Então eu vou começar a anotar. Por quê? Porque senão eu me esqueço. Então, ó, o quarto de Lívia tem 3,2 metros de largura e 4 metros de comprimento. Então eu vou colocar aqui, ó, 3,2 por 4. E paredes com 3 metros de altura. Então, olha, se a gente desenhar o quarto de Lívia, eu vou desenhar aqui, ó. O quarto de Lívia é mais ou menos assim, ó. Ele possui 4 metros de comprimento, ou 3,2 metros de largura e 3 metros de altura. Tá vendo que é um cubo, é um paralelepípedo com as medidas que a gente colocou aí? O quarto de Lívia está desenhado aí. Nesse quarto, há uma porta com 80 centímetros de largura e 2,8 metros. Então, vamos desenhar a porta. A porta, deixa eu fazer de azul. Ó, a porta está mais ou menos aqui, né? Ficou muito pequenininha a minha porta, mas está aqui. Portinha azul. Essa porta tem 80 centímetros de largura, 0,8. Por que eu não pus 80? Pus 0,8. Porque eu estou trabalhando tudo com metros. Então eu transformei o 80 centímetros em 0,8 metros. Beleza? A minha altura, por exemplo, 1,78 m. Ou seja, eu tenho 1,78 m. Só que esse 0,78 aqui, ó, são centímetros em metros, tá vendo? Ó, isso aqui é a minha altura depois da vírgula. Então eu fiz isso com 80 ali, eu fiz uma conversão de unidades. Mas o que? A porta tem quanto de altura? 2,8 metros de altura, além de uma janela quadrada. Então, 2,8 metros aqui da porta. Além de uma janela quadrada com lados medindo 1,5. Então, vou desenhar a janelinha aqui, ó. Ela possui 1,5 por 1,5. Meu desenho está tão pequeno, né? A mãe de Lívia pretende substituir o piso e pintar apenas as paredes, sabendo que é recomendado comprar uma quantidade de material 10% maior que a área a ser coberta. Então, deixa eu anotar isso aqui, ó. Comprar 10% a mais. Determine a área do piso e o número de caixas de cerâmica que deverá ser comprada se cada caixa tem 2 metros quadrados de piso. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, vamos calcular a área do piso. O que é o piso? O piso é essa parte de baixo do quarto, ó. Essa parte aqui. Como é que eu calculo a área? Base vezes altura do piso apenas, beleza? Então, o que vai acontecer? 4 vezes 3,2, você pode armar a multiplicação, tá? Sem problemas nenhum. Vou te dar uma dica: 4 vezes 3, 12. 4 vezes 20 centavos, 80 centavos. Beleza? 12,8. Então, o chão, o piso, possui 12,8 metros quadrados. Eu sei que essa cor rosa aqui não aparece direito, tá, gente? Eu vou mudar de cor. 12,8 metros quadrados. Só que a gente precisa comprar 10% a mais.
E 10% desse valor aqui dá 1,28, olha lá, 1,28. 10% é só andar com a vírgula uma casa, tá? Ó, era 12,8, passou a ser 1,28, 10%. E eu vou somar. 8 mais 2, 10, vai 1, 3, 4 e 1. Ou seja, 14,08 metros quadrados. Esse é o total que a gente precisa comprar. Se cada caixa vem 2 metros quadrados, 7 caixas é igual a 14. Só que tem esse 8 sobrando aqui. Então eu preciso comprar 15 caixas de piso, beleza? Eu vou precisar comprar 30 metros para fazer... Aliás, estou falando besteira. 8 caixas. 7 caixas são 14 metros. 8 caixas são 16 metros. Isso aí. Eu preciso comprar 8 caixas de piso. Eu viajando, falando que pegando o resultado. 8 caixas, beleza? Então a gente calculou a área, somei 10%, depois eu dividi por 2 para eu saber quantas caixas de piso eu preciso comprar. Letra B. A área a ser pintada e o número mínimo de latas de tinta que deverá ser comprado, sabendo que uma lata é suficiente para pintar 4 metros quadrados. Então vamos calcular a área. Observe que são 4 paredes e eu tenho que tirar a janela e a porta que não vão ser pintadas, beleza? Olha só as paredes. Essa parede aqui, ó, ela está aqui na frente, tá vendo? E ela também está aqui atrás, ó. Então são 2 paredes desse tamanho. Então eu vou colocar 2 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. Então 24 metros essas 2 paredes, 24 metros quadrados. Agora essa aqui, ó, onde tem a janela, ó, essa e essa são 2 paredes do mesmo tamanho, beleza? Então eu vou colocar 2 vezes, porque são 2 paredes, 3,2 vezes 3 dá 9 metros e 60. 2 vezes 9, 60. Beleza? É igual a 18, 19, 20, 19,2 metros quadrados. Vou somar então a área das paredes, calculei aqui as 4. 24 mais 19,2 é igual a 2, 13, 43,2 metros. Deixa eu apagar, anota esse número aí, 43,2. Esse 43,2 é justamente a área das paredes. Só que aí eu tenho que descontar aqui porta e janela, beleza? Então vamos descontar a porta primeiro. Menos, qual é a área da porta? 2,8 vezes 0,8. Preciso fazer essa multiplicação. Dica, multiplica 28 vezes 8. Normalmente, esquece a vírgula, 8 vezes 8, 64, vão 6. 2 vezes 8, 16, mais 6, 22. 2 casas, ó, 8 e 8 depois da vírgula, 2,24. Então, 2,24 é a área da porta. Agora eu vou tirar a área da janela. A área da janela. 1,5 vezes 1,5. 15 vezes 15, beleza? 15 vezes 15. Poxa, 2 vezes 2 dá 4, então 20 vezes 20 dá 400. 15 vezes 15 é menor do que 400. Então eu preciso prestar atenção nisso. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7, mais 15. 5, 7 mais 5, 12, vai 1. 225, com 2 casas depois da vírgula, 2,25. Olha que interessante, a área da janela é maior do que a área da porta. Eu achei que seria o contrário, mas depois que a gente calcula que a gente tem noção. São muito próximas, mas a janela é um pouquinho maior. Fazendo essa continha de menos aqui, 43, deixa eu fazer na calculadora para adiantar. 43,2 menos 2,24 menos 2,25 é igual a 38,71. Só que aí eu preciso comprar mais 10%. Mexe com a vírgula uma casa, fica 3,871. 10%, tem que somar. 1, 8, 7 mais 8, 15, vai 1. 8, 9 mais 2, 12, vai 1, 42,58. Ou seja, eu tenho que pintar 42,6 aproximadamente. Deixa eu fazer esse cálculo aí, ó. 42,6.
metros quadrados de parede. Difícil de chegar nesse resultado, né? Fizemos muita continha para chegar até aqui. Cada lata de tinta pinta 4 metros, então eu preciso comprar 10 latas, vai pintar os 40 metros quadrados, e esses 2,6 metros eu preciso de mais uma lata, 2,6 metros quadrados, 42,6. Aqui tem 10 mais uma latas, então 11 latas de tinta é a resposta da letra B. E a área a ser pintada, 42,6 metros. Beleza? Aliás, a área tem um pouquinho menor, né? Mas aí eu tenho que comprar material a mais aí. O resultado anterior era na nossa área. Pessoal, finalizamos a atividade. Uma atividade bem grande, por sinal. Ficou maior do que eu imaginava, tá? Eu não gosto de passar atividades grandes. Gosto que vocês tenham tempo de sobra para fazer bem feito. E não ficar agarrado no dever de matemática. Não é meu objetivo. Tudo bem? Olha só, nós temos muita atividade ainda falando desse tema. Vocês vão ver que lá na página 26, por exemplo, a gente continua a falar sobre o mesmo tema. Vamos falar sobre números primos, números inteiros, vamos falar sobre sucessor e antecessor, módulo de um número. Então, assim, a gente continua falando sobre números, tá? Isso não acabou ainda. E tem atividade para fazer, tá? Essas atividades que estão aí na página 21 e 22 ainda falam sobre porcentagem. Porcentagem é uma matéria que nós vamos voltar e vamos falar com mais carinho, tá? Vamos fazer mais uma sobre gráfico, leitura de gráfico, que é muito legal. Hoje eu vou passar menos, porque justamente a aula passada ficou grande, né? A atividade. Então eu vou passar menos agora. Anota aí, página 21, número 26 e 27. Vou passar só as duas hoje, tá? Para você ficar bem tranquilo aí e não se estressar. O link está aqui embaixo para você enviar. E quando você precisa enviar? Quando você fizer. Sem pressa hoje, tá, gente? Eu sei que tem muita gente ocupada que não está tendo tempo de fazer, então fica tranquilo. Ó, beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.